Seguindo aí com o nosso curso de eletroeletrônica, vamos falar um pouquinho aí sobre as unidades básicas, né? Unidades básicas usadas em eletricidade, ok? As unidades de medida, elas são padronizadas, né, no mundo inteiro. Então, na eletricidade não deixa de ser diferente, ok? Em todo curso, quando a gente falar, por exemplo, sobre metros, né? Então, dentro do sistema internacional das unidades de medida, tá? Sempre que a gente falar em metro, a gente vai ter um M no final ali. Um exemplo, 10 metros, 20 metros, tá? A gente vai sempre se referir à unidade de medida de comprimento em metros, ok? Para medida de massa, tá? Para medida de massa, nós vamos usar o quilograma. Tá? E ele é dado em quilograma. Esse K aqui é minúsculo, tá? Então é dado em quilograma. Para medida de tempo, nós vamos usar o segundo. Então, no caso aqui, quilograma, por exemplo, 1 quilograma, 5 quilograma. Tempo, 1 segundo, 10 segundos, tá? Então é dessa forma que a gente vai seguir aí. E para eletricidade, também nós vamos utilizar as unidades de medida aí, tá? Dentro do sistema internacional. Então, de tudo aquilo que a gente já viu na primeira, na segunda e na terceira aula lá, para ampere, que é a corrente, tá? Vai ser a letra A, maiúscula, tá? Então, por exemplo, 2 amperes, 2,5 amperes, 10 amperes. Para a unidade de medida de resistência elétrica, tá? Ela é dada em ohms, tá? E ela utiliza a letra grega, tá? Então, por exemplo, 20 ohms, 100 ohms, vocês vão ver dessa forma, ok? Para volts, que é a tensão, né? Vai ser dado em V, então 127 volts, 12 volts, tá? E assim por diante. E para potência, vai ser o W. Então, por exemplo, 1000 watt, tá? 30 watt. Então essas são as unidades de medida, tá? Para que a gente vai usar em eletricidade. Essas são as básicas, tá? Existem outras ali, mas essas são as básicas e nós precisamos saber disso, porque agora nós vamos começar a fazer cálculos, né, em circuitos elétricos. E para a gente fazer os cálculos nos circuitos elétricos, essas unidades elas vão entrar nesses cálculos. Então nós precisamos bater o olho. Tá, 20 ohms, eu sei que isso aqui é resistência. 2,5 amperes, eu sei que isso aqui é a corrente. 12 volts, eu sei que isso aqui é a tensão. Né? Então agora, simplesmente pelas unidades de medida aqui, você vai ter que identificar se é corrente, se é tensão, se é resistência, tá? Bom, pessoal, dentro de eletricidade nós precisamos entender também um pouquinho sobre a parte de simbologia gráfica. Por que eu preciso saber essa parte de simbologia gráfica? Porque todo circuito eletroeletrônico ele é representado através de desenhos, tá? E esses desenhos eles seguem normas para que ele possa ser entendido de forma universal, tá? Em qualquer lugar que você for, você simplesmente pega a norma daquele país,
né, para a parte de simbologia. Em pouco tempo ali você consegue identificar os componentes em um circuito e tudo mais. Okay? No Brasil, existia uma NBR, uma norma brasileira regulamentadora, que era 5444. Essa norma ela foi cancelada em 2014 e a gente passou a utilizar normas internacionais para a parte de simbologia gráfica, que é a 60617 e a 60417. Então, tudo isso que eu estou falando de forma resumida, se vocês baixarem essas normas, você vai ter toda a gama de simbologia gráfica ali para a parte de eletroeletrônica, ok? Bom, eu vou passar para vocês a parte básica, tá? O que a gente mais vai estar utilizando dentro do nosso curso, tá? Então é bem básico mesmo, só para vocês entenderem. Vocês perceberam aqui em algumas aulas que eu já fiz alguns desenhos, alguns circuitos, né? Então é só para ficar bem claro para vocês ali, já dentro dessa normatização, ok? Então um fio condutor, quando a gente vai desenhar um circuito, ele é uma linha, tá? Então uma linha, ela representa para nós como se fosse um fio condutor, no caso de eletricidade ali, tá? Um resistor, então aqui é um fio, um resistor é o componente que proporciona uma resistência à passagem da corrente elétrica. Então agora você já sabe o que é a corrente elétrica, você já sabe o que é resistência. Então o resistor, ele é um componente, tá, que ele provoca uma resistência à passagem da corrente, tá? Então a simbologia dele pode ser vista de duas formas, pode ser vista assim, tá, e pode ser vista assim também. Vou colocar dois exemplos de esquema eletrônico no final aqui, para vocês entenderem. Vocês vão ver um esquema desenhado dessa forma e um esquema com o desenho dessa forma. Então, dentro da simbologia, pode ser usada dessas duas formas. Isso aqui é um jeito mais antigo de representar, essa aqui é uma forma mais atual. Tá? Mas vocês vão ver das duas formas aí. Tá? Uma chave, que também pode ser um interruptor. Tá? Aí tem várias variações para essa simbologia de chave, tá? Pode estar assim, pode estar assim, pode estar assim, com, tá? Aí tem com retenção, sem retenção, mas dentro da parte de normalização, lá dentro da norma, ela tá simplesmente assim, chave. Porque tem chave com retenção, chave sem retenção, botão e tudo mais. Chave normal aberta, chave normal fechada. Então, basicamente, isso aqui é uma chave, um interruptor. Tá? Pilhas. Pilha, ela é assim, ó. Tá? Esse traço maior é o positivo e esse é o negativo. Isso é uma pilha. Bateria. Baterias é uma associação de pilhas. Então, para bateria, a simbologia ela é assim, ó. Como se fosse duas pilhas juntas, tá? Mais e menos. Tá? Esse é o símbolo para bateria, esse é o símbolo para pilha, ok? Tem também de fonte regulável, que é o símbolo de uma pilha, com uma seta aqui dizendo que você pode regular ela, né? Então aqui é uma pilha, por exemplo, de 1,5 V, 1,5 volts. Aqui é uma bateria de 24 volts. Aqui é uma fonte regulável, então ela vai de 0 a 30 volts, por exemplo. Então ela tem um local lá que você vai ajustar a tensão. Ela vai de um nível mínimo ao máximo, tá? Então, pessoal, isso aqui é o básico, tá? Tem também para lâmpadas. Lâmpada, na maioria dos casos, é esse aqui, tá? Tem também para diodo.
Nós não vimos ainda o que é um diodo, mas nós vamos ver. Então, esse aqui é o símbolo do diodo, um componente eletrônico, um semicondutor, tá? E tem também do LED. Do LED é um diodo emissor de luz, tá? De trás para frente aqui, ó. Diodo emissor de luz. Então, o símbolo do LED, ele é bem parecido com o do diodo, porém tem duas setinhas em cima aqui, ó, que é para simbolizar que ele emite a luz. Tá? Então, esse é de LED, esse é o diodo, tá? De capacitor. Capacitor, basicamente, ele é esse símbolo aqui, tá? De capacitor. É diferente da fonte. A fonte é um maior e um menor. O capacitor, os dois são do mesmo tamanho. E ainda tem algumas variações para outros tipos de capacitores. Esse aqui é um capacitor polarizado. Esse é despolarizado. Ele não tem polaridade. Esse aqui, ó, esse lado tem que ser ligado ao negativo e esse lado tem que ser ligado ao positivo da fonte. Tá? Tem uma outra variação para capacitor também, que é assim, ó. Também, esse lado é o negativo, esse lado é para ser ligado ao positivo. Tá? Então, o capacitor tem bastante variação. E tem os nossos indutores. Indutores são bobinas. Então, você pode encontrar simplesmente assim, tá? Você pode encontrar assim. Qual que é a diferença? Esse aqui é um indutor, uma bobina com um núcleo de ar. Não tem nada dentro, é só um fio, parecendo uma mola. Esse aqui é um indutor com um núcleo de ferro. Tá? Você pode encontrar também uma variação dessa daqui, por exemplo, um transformador. Ele é simbolizado assim, ó. Um indutor aqui, um núcleo de ferro e um outro indutor aqui. Porque os transformadores, na maioria das vezes, ele tem um enrolamento primário e um enrolamento secundário. Tá? Então você vai encontrar, mas parece que o indutor é um indutor, mas aqui já é um equipamento, né? No caso aqui, um transformador. O pessoal abrevia aí para trafo. Tá? Então, resistor, a chave, a pilha, a bateria, lâmpada, LED, capacitor, indutor, tá? E aí tem os circuitos integrados que geralmente tem muita variação no desenho. Mas quando for um circuito integrado, vocês vão conseguir compreender. No exemplo que eu vou colocar aí para vocês agora, tem o símbolo de um amplificador. Tá? Então é um circuito integrado, mas quando se trata de amplificador, por exemplo, ele usa esse símbolo. Tá? Acho que nem tem lá a polaridade. Isso aqui é um símbolo de um amplificador, né? Amplificador operacional, mas isso aqui está dentro de um chip. Então, no desenho você vai ver isso aqui, mas na realidade é completamente diferente, porque isso aqui está dentro de um chip, tá? Então você pode ver assim, vários pinos ali, vai ter diversas formas de representar circuitos integrados, mas o básico são esses daqui, tá? E aí depois tem a parte de fiação. Vou fazer aqui, igual o fio é um traço, mas pode ser que você vai ter um cruzamento. Quando você vê isso aqui, tá? Não quer dizer que estão conectados esses dois cabos. Para mostrar que estão conectados, então você tem um nó. Isso aqui é chamado de nó. Tem essa bolinha aqui, tá? Eu prefiro, quando vou fazer assim, e é permitido também, você ou deixar o espaço, tá? Ou você fazer uma voltinha assim, ó, que é como se o fio estivesse pulando, né? Então, quando eu vou fazer os meus desenhos, eu geralmente que vai precisar cruzar. Quanto mais eu conseguir evitar o cruzamento na hora de fazer um desenho, melhor para interpretação. Mas às vezes não tem jeito, eu preciso cruzar ali um cabeamento. Então eu faço essa voltinha aqui para dizer que eu estou pulando aquele cabo. E quando eu vou conectar dois cabos, aí eu coloco o nó. Tá? Então vocês vão ver muito essa questão desse nó aqui.
Então tem a bolinha, é porque eles estão conectados. Não tem a bolinha, ou tem o espaço aqui, ó. Como se o espaço dissesse que ele está passando lá por trás. E esse cabo aqui está passando por cima. Mas eu não gosto muito de representar assim, eu prefiro fazer a voltinha aqui. Tá? Então nos meus desenhos, na maioria das vezes, quando acontecer um cruzamento, eu vou fazer assim. Tá? E quando tiver realmente uma conexão, tem que ter o nó ali representando a conexão. Ah, por que eu tenho que saber isso? Porque nós vamos falar de circuito série, circuito paralelo, circuito misto. E é através do nó que você vai identificar se o circuito é série, paralelo ou misto. Tá? Então, é muito importante isso aí. Tem também a parte de simbologia para simbolizar a Terra, né? Conexão à Terra. Então, a parte de Terra ela pode ser simbolizada assim, tá? Ou ela pode ser simbolizada assim no circuito eletrônico. Geralmente isso aqui é massa, ligação à massa, e isso aqui é como se fosse terra mesmo. Ligação numa haste de aterramento, por exemplo, tá? Mas não se prendam a isso. Vocês vão ver as duas coisas ligadas, desenhadas, ligando para o mesmo lugar. Tem também, mas é bem mais difícil assim, ó. Também simboliza terra ou massa. Massa seria a carcaça, tá? Do equipamento. Ok? Eu acho que essa parte de simbologia gráfica aí, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que tenha ficado claro. Para ficar mais claro, é lógico, precisa dar uma consultadinha nas normas lá, tá? IEC 60617, IEC 60417 são as normas que hoje a gente segue para essa parte de simbologia no Brasil, ok? Então lá vocês vão ver uma infinidade de desenhos lá de representações, tá? De componentes aí para eletroeletrônica, ok? Então aí o exemplo de um circuito utilizando essa parte de simbologia gráfica. Vejam lá que vocês têm os resistores, ó, tá? Aonde eles estão conectados à Terra ali, tá? A simbologia que ele usou aí para conexão à Terra quer dizer o polo negativo da fonte, tá vendo? Esse circuito ele já traz a simbologia gráfica, está dentro da norma, mas toda a parte que está ligada à Terra não quer dizer que está ligada a uma haste de aterramento. Tá? Quer dizer que o polo negativo da fonte estão ligados nesses pontos aí. Ó, tá? E, inclusive o polo negativo está ligado numa haste de aterramento. Por isso que ele simbolizou dessa forma. Você só enxerga ali, ó, muitas vezes, o mais VCC e o menos VCC. Para usar esse amplificador operacional é uma fonte simétrica. Nós vamos ver isso aí mais para frente lá. Então o zero, o GND, vamos dizer assim, da fonte, é tudo conectado à Terra. Por isso que está simbolizado dessa forma ali. E aquele TL072 é o nosso circuito integrado, amplificador. Isso aí é um esquema de um amplificador de áudio. Tá? Um módulo amplificador de áudio. Esse aqui é um exemplo de um circuito já com a simbologia mais atualizada, né? Que também traz um circuito integrado lá, ó, o TL593. Esse é um circuito de uma fonte, que a gente conhece aí como fonte chaveada. Tá? Pode ser um conversor também. Um conversor de corrente contínua para corrente alternada também. É uma fonte que a gente chama de DC-AC. Tá? Não analisei muito bem ali, mas aparentemente é isso aí. Ó. É um circuito de uma fonte. Entra 28 volts lá, ó, corrente contínua, e aí ele sai 24, menos 5 e mais 5. É isso mesmo. É uma etapa de uma fonte conversora de DC a C, porque não tem como nós transformarmos a corrente contínua. Tá? Não existe transformador de corrente contínua. Existem fontes chaveadas, né, que fazem a conversão de contínua para alternada, transforma e depois retifica novamente e volta a ser contínua. Né?
eu tenho certeza que no final do curso aí vocês vão conseguir olhar para esse desenho aí, que agora parece bem complexo ali, né? E, e como eu posso dizer, identificar e saber o funcionamento de cada etapa daquela ali, tá? Do circuito. Bom, pessoal, finalizamos aí mais uma aula nessa parte de simbologia gráfica, porque agora a gente começa nas próximas aulas aí diretamente na parte de cálculos em circuitos, ok? Então, vamos que vamos.